Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro do profeta Amós, o pastor de ovelhas, o criador de ovelhas. É sobre ele que nós vamos falar hoje e no próximo vídeo no Entenda a Bíblia. Amós vem do hebraico carregado, significa isso. Talvez por causa da sua mensagem. Esse nome recebeu também uma ideia profética. Ele estava carregado de uma mensagem muito pesada. Amós também pode significar pesado ou forte. Então talvez o nome dele já significava aquilo que ele tinha de missão a cumprir. Amós foi um profeta que trouxe uma mensagem muito dura, uma mensagem de juízo e de julgamento. Amós nasceu em Tecoa, era da cidade de Tecoa, ele era cuidador de ovelhas, ele era criador de ovelhas, ele era um pastor na cidade de Tecoa, ao sul de Jerusalém. Portanto, Amós era do Reino do Sul. Ele profetizou no século VIII a.C., aproximadamente no ano 750. A Bíblia dá uma referência, ele profetizou nos tempos do rei Uzias, que era o reino de Judá, do Reino do Sul, do tempo do rei Jeroboão II, rei de Israel, Reino do Norte. Então foi mais ou menos lá pelo ano 750 a.C. essa profecia de Amós, uma dura profecia, um duro julgamento sobre 8 nações. Interessante que Amós, sendo do Reino do Sul, ele foi profetizar no Reino do Norte. A maioria das suas profecias, a maioria dos seus juízos e julgamentos são especificamente para o Reino do Norte. Mas, no início do livro, nós vamos observar que ele prega sobre 8 nações. Ele traz juízo, ele fala que haveria um juízo de Deus sobre 8 nações. Interessante que ele usa a mesma frase para as 8 nações, para os 8 povos que seriam castigados por Deus. Por 3 transgressões de tal lugar, de tal nação, e por mais 4 eu não anularei o castigo sobre tal nação. As nações que foram alvo da profecia de Amós para o julgamento de Deus foram Damasco, Gaza, não é a mesma Gaza de hoje, né? A Gaza daquela época era habitada pelos filisteus, hoje ela é habitada pelos palestinos, está aquele conflito todo. Talvez um dia a gente grave um vídeo para falar um pouquinho desse conflito. Depois ele também fala sobre o castigo sobre Tiro, depois sobre Amon, depois sobre Edom, depois sobre Moabe, depois ele fala sobre Judá. E depois ele vai falar sobre o castigo de Deus sobre Israel, sobre o Reino do Norte, e depois ele vai, o restante do livro, praticamente focar em Israel. Todas essas nações, todos esses lugares, quando ele fala, por exemplo, de Gaza, que eu falei antes, ele fala, na verdade, das 5 cidades da Filícia ou da Filisteia, né? A cidade dos filisteus. Todas essas nações não existem mais hoje, né? Apenas o reino do sul, dos judeus, hoje novamente se tornou nação e tem o nome de Israel. Mas todas essas nações foram totalmente destruídas, o castigo de Deus veio sobre todas as nações e a profecia de Amós se cumpriu, menos sobre o povo de Deus, menos sobre os judeus que sobreviveram até hoje. O Reino do Norte, como eu já expliquei em outro vídeo, ainda estão, segundo alguns historiadores e teólogos judeus, estão espalhados pelo mundo e não sabe ao certo onde estão essas 10 tribos perdidas de Israel, do Reino do Norte. Mas ele promove esse julgamento, esse juízo, né, sobre esse povo, sobre o povo de Deus. Ele não fala do terremoto, por exemplo, né, que haveria de acontecer 2 anos depois. Ele cita que a profecia dele, o livro deve ter sido escrito depois, mas a profecia de Amós, para datar uma época, para montar um período, né, para poder identificar qual período que Amós profetizou, ele fala que foram 2 anos antes do terremoto que abalou aquela região ali de Judá e do Reino do Norte. Então, ele fala para datar, não se tem dados arqueológicos ou geológicos se houve realmente um terremoto naquela época, né? Porque é muito, talvez, improvável de se conhecer, mas ele fala que para datar a sua época, que foi nesse período, mas por causa do reino do rei Uzias, por causa do reino do rei Jeroboão II, a gente pode datar essa época mais ou menos 750 anos antes de Cristo. E de interessante, ele fala muito sobre a destruição de Israel, ele vai falar no decorrer do seu livro, do castigo sobre Israel, ele foca no Reino do Norte, apesar de ser do Reino do Sul. É um profeta muito duro com as suas palavras, um profeta que vai falar um pouquinho de uma coisa interessante que nós vamos gravar no próximo vídeo. Ele vai profetizar num tempo de grande prosperidade e de paz
sobre o Reino do Norte. Ele vai anunciar destruição. E tem uma causa principal para essa destruição e para esse juízo de Deus sobre o Reino do Norte. É a injustiça social que a prosperidade daquele reino estava causando sobre o povo. Então é sobre isso que nós vamos gravar no próximo vídeo. Espero ter te ajudado um pouquinho sobre esse panorama do profeta Amós.